Histórias da Bíblia. Os Milagres de Jesus. Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Eu me chamo Benjamin. Vocês parecem viajantes de um lugar longínquo. Nós estamos viajando há bastante tempo e ainda temos muito caminho para seguir. E vai ser um milagre se um dia chegarmos lá. Mork, quieto. Eu sou Margot e estes são Derek e Mork. Bem, meus jovens amigos, vocês estão viajando na Terra dos Milagres e entre um povo guiado por Deus através de nossa história. Seus seguidores obedientes e profetas que ouviram e obedeceram a Deus, que os abençoou com seus milagres. Profetas como Noé, que por Deus foi instruído a construir uma arca para que ele e sua família se salvassem do grande dilúvio. Choveu por 40 dias e noites. Quando a água diminuiu, a arca chegou ao oeste no topo de uma montanha. Deus criou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais mandaria enchente para destruir a raça humana. E Moisés, liderando o nosso povo para fora do Egito, com Deus guiando o nosso caminho, recebeu a ordem de romper o Mar Vermelho e o dividir. Moisés obedeceu e um vento forte abriu um caminho por entre as águas e conduziu as pessoas. E o povo atravessou rumo à liberdade. Os muros de Jericó estavam no caminho dos israelitas. Josué, então, o novo líder, seguindo os planos de Deus, pôs seus braços em volta dos muros por 7 dias. Depois, com um grito bem alto, ele quebrou as paredes e levou as pessoas à terra prometida. O gigante Golias, com o exército filisteu, enfrentou os israelitas e o garoto Davi, que obedecia a Deus, com um estilingue, venceu o gigante. E Israel foi salvo outra vez. Daniel, o profeta, foi jogado no covil dos leões por se recusar a obedecer à lei do rei que proibiu as orações a Deus. Mas com sua fé e orações, os leões se transformaram em gatos mansos e Daniel foi salvo das feras esfomeadas. E então, um dia, como afirmaram os profetas, Jesus chegou. E em apenas 3 curtos anos ele fez muitos milagres. Confirmou as velhas profecias e provou que era Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Alguns desses profetas da antiguidade parecem velhos amigos. Nossa, Derek, não faz tanto tempo assim. Faz só 2 semanas que vimos Moisés. Há 2 semanas estávamos falando sobre Jesus e de como gostaríamos de ter presenciado seus milagres. Bem, meus jovens amigos, estão olhando para uma prova viva de um de seus milagres. Como assim? Eu nasci na cidade de Naim, poucos quilômetros ao sul daqui. Era filho único de mãe viúva com quem vivia. Quando ainda bem jovem, fiquei muito doente e morri. Nossa. Meu corpo estava preparado para o enterro. Minha mãe desconsolada e os amigos caminhavam. Quando o cortejo chegou próximo aos portões da cidade, Jesus se aproximou com seus discípulos. Cara mulher, não desespereis. Eu digo a teu filho, levanta-te. O que aconteceu? O que foi? Meu filho. Mãe. Sim, Mork, é verdade. E você também pode fazer o truque do ovo? Sei as palavras mágicas. Todo ano eu fecho a minha loja por alguns dias, percorro os caminhos que Jesus fez e relembro seu magnífico trabalho. Se quiserem vir comigo, eu mostrarei a vocês onde ele realizou alguns de seus maiores milagres. Eu adoraria. É claro, parece ótimo. Preparei algumas provisões para a viagem. Espere, deixe que eu leve isto para você. Estão vendo aquela casa ali em frente? Foi aqui em Canaã que um dos primeiros milagres de Jesus aconteceu. Foi durante um casamento.
Sob a lei de Moisés e Israel, que Deus abençoe a vossa união. Amém. Filho, a festa ainda não acabou e já não há mais vinho. Minha mãe, que temos nós com isso? A minha hora ainda não chegou. Fazei o que ele vos disser. Enchei as talhas com água. Tirai agora e levai ao encarregado da festa. Em outras festas, o melhor vinho é servido antes. Mas vocês deixaram o melhor para o final. Esse é o lago de Genezaré. Vamos descansar um pouco. Aqui temos pão, frutas e alguns ovos cozidos duros. Acho que é o suficiente para nós. E temos um poço de água para beber. Parece bom. Obrigada, mas você tem mais? Temos muito. E podemos conseguir mais enquanto andamos. Vou perguntar aos pescadores que chegaram qual é a pedida do dia. Talvez eles nos deem alguns peixes. Parece que Mock não teve sucesso. Eles não pescaram nada o dia inteiro. Foi bem aqui, na mesma situação, que Jesus conheceu Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus estava rezando para a multidão perto do lago. As pessoas aglomeravam-se quando o barco encostou e ele entrou no barco. Navegai para alto mar e jogai a rede para a pesca. Mestre, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas se assim desejas, tentaremos de novo. Tiago! João! Venham ajudar! Ah, Senhor, perdoai-me. Eu sou um pecador e não digno da vossa divina presença. Pedro, não tenhas medo. Sigam-me e a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. E Pedro, André, Tiago e João se tornaram seus discípulos. Sim, eles abandonaram tudo que tinham para seguir Jesus. Eles deixaram todos aqueles peixes? Isso mesmo, Mock. Eu acho que eles sabiam que era um milagre. Estamos chegando a Cafarnaum. Olhem ali em frente, a Praça Romana. Jesus fez um milagre maravilhoso lá. A fama de sua bondade e milagres atravessaram o país. E quando ele entrou na cidade, o centurião romano, que comandava 100 soldados, veio até Jesus. Com licença, Rabino, com todo respeito, eu lhe peço um favor. Meu criado, a quem amo como um filho, está à beira da morte. Mas tenho certeza que com uma palavra sua o meu criado será salvo. Levai-me a ele. Mestre, eu não sou digno que entreis em minha casa. Eu tenho sob meu comando 100 soldados, e se digo a um deles fazer isso, eu sei que obedecerá. E se digo a outro, ide lá, eu sei que ele irá. Eu não preciso ver, pois eu sei que uma vez dita a palavra, isso será feito. Nem mesmo em toda Israel encontrei uma fé tão grande. Vá para casa. Sua fé acaba de salvar o seu criado.
Senhor, seu criado está bem. A febre cessou. Ele está curado. Mas os romanos eram os vilões. Eu não entendo por que ele ajudava os romanos se eles tinham tratado os judeus tão mal. E depois o crucificaram. Ele tratava romanos e judeus do mesmo jeito. Tem razão, Margot. E hoje muitos desses romanos se tornaram verdadeiros devotos de Jesus. Multidões o seguiam onde quer que ele fosse, para poderem ouvir seus ensinamentos e serem curados. Jesus estava cansado e precisava descansar. Quando a multidão começou a ir embora... Meus amigos, ide até o outro lado do lago para descansarmos um pouco. Senhor, acorde. Nós vamos afundar. Não se importa se morrermos na tempestade. Do que tu tens medo, André? Não tens fé nenhuma? Paz. Acalme-se. Mas que tipo de homem é esse que faz com que o mar e o vento o obedeçam? Nossa, Jesus não tinha muito tempo para descansar. Ele tinha muito a fazer em tão pouco tempo. E como disse, ele estava a serviço de seu pai. Esta é a cidade pagã de Betsaída. Tantas coisas bonitas por aqui. Havia um homem nessa cidade que não podia ver estas coisas lindas. Ele era cego. Ele soube que Jesus estava na cidade e pediu a seus amigos que o levassem até ele. Senhor, nosso amigo é cego e pediu que o trouxéssemos, pois recuperaria a visão dele. Venha comigo. Podes ver? Eu vejo vultos que parecem árvores andando. Agora eu consigo ver, Senhor. Eu consigo. Agora vá. E não diga a ninguém da cidade o que eu fiz por você. Por que Jesus não queria que o homem contasse sobre o que ele tinha feito? Jesus sabia que o tempo de seu ministério estava acabando e precisava de tempo para estar sozinho com seus discípulos para treiná-los. Para que continuassem seu trabalho quando ele se fosse. Devia ser muito difícil manter um segredo como aquele. É verdade, Derek. Ele chamava muita atenção nas suas viagens, realizando milagres. Multidões o seguiam. Jesus e seus discípulos encontraram solidão numa área deserta. Mas uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas, o encontrou. Eu vou pedir para que saiam. Não. Eles são como ovelhas à espera do pastor. Quando a noite ia caindo, os discípulos se preocuparam com o tempo. Mestre, temos que mandar o povo embora para que comprem comida no caminho de casa. Temos que dar-lhes de comer antes que se vão. Filipe, onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Mesmo que tivéssemos 200 denários, não chegariam para dar um bocadinho a cada um. Com licença, senhor. O mestre pode ficar com a minha comida.
Senhor, o rapaz está oferecendo a sua comida. Que alimento ele trouxe? Só 5 pães de cevada e 2 peixes. Obrigado, meu filho. Tragam algumas cestas para mim. Agora, meus irmãos, alimentem nossos amigos. Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Aleluia. As pessoas ficaram tão impressionadas com este milagre que queriam Jesus como rei. Que maravilha seria ter um rei que poderia alimentá-los com seus milagres. Tá aí. Não seria uma ideia ruim? Eu acho que você ia gostar disso. Mas lembre-se, ele disse que seu reino não era este mundo, mas o reino dos céus. Depois de mandar as pessoas para suas casas, Jesus quis subir sozinho o monte. Enquanto eu subo o monte para rezar, remem até o outro lado do lago que eu lhes encontrarei mais tarde. Jesus ficou sozinho, rezando por muitas horas. Quando ele desceu a montanha para a costa, viu que o vento tornava o barco incontrolável. E seus discípulos haviam remado por horas e horas sem progresso. Ele decidiu ajudá-los. Vejam! O que é aquilo? Não é possível! É um fantasma! Sejam otimistas. Não tenham medo. Sou eu. Mestre, se és o Senhor, deixe que eu caminhe sobre as águas contigo. Venha, Pedro. Senhor, salve-me! Salve-me! Oh, homem de tão pouca fé. Por que duvidou? És mesmo o abençoado Filho de Deus. O mar da Galileia é tão calmo e bonito. Eu posso imaginar Jesus andando sobre ele. Não havia nada que Jesus não pudesse fazer. Ah, e Pedro quase conseguiu. Até que a dúvida enfraqueceu a sua fé. Tem razão, Derek. Sempre haverá aqueles cujas dúvidas destruirão a fé e os impedirão de receber a graça divina que Deus quer dar a seus filhos. Bem, meus jovens amigos, se quisermos seguir os passos de Jesus, é melhor irmos adiante. Ainda temos um longo caminho a seguir. Mais do que imagina. Sabem, eu estava pensando. O que nós estamos fazendo é o que Jesus pediu para fazermos. Seguir os seus passos. Ah, tantos milagres maravilhosos. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, dar visão aos cegos. E conseguir alimentar milhares de pessoas com o pão e o peixe. Seus milagres eram sinais de que ele era Cristo, o Filho de Deus, que extermina as tristezas do mundo. E ele ainda está alimentando as pessoas deste mundo com suas palavras e ensinamentos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores entre os homens, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.